Vamos ver agora o princípio de funcionamento do conversor Half-Bridge, meia ponte. Conversor DC-DC Half-Bridge. Como nós vimos, a finalidade é gerar na saída um PWM simétrico para possibilitar a retificação em onda completa. Então nós vamos ver como é que nós conseguimos criar essa situação no primário para fazer essa indução. E vocês vão ver que a indução vai ser parecida com o que ocorre na flyback, tá? A amplitude criada no primário vai ser induzida no secundário e conforme as relações de espiras, a tensão pode ser maior ou menor. Só que no secundário nós conseguimos obter uma forma de onda perfeitamente simétrica. O ciclo positivo, o semiciclo positivo, com a mesma largura e a mesma amplitude do semiciclo negativo. Nós vamos ver como nós obtemos isso então. Nós temos então aqui o circuito Half-Bridge. Nós vamos primeiro analisar o processo de magnetização e desmagnetização, depois a gente fala da indução de tensão e finalizamos com a análise do controle. Então vamos lá, iniciando então a análise de magnetização e desmagnetização. Aqui utilizando dois transistores, então o processo de magnetização e desmagnetização repete 2 vezes a cada ciclo do PWM, ok? Mas vocês vão ver que é bem fácil entender isso. E o segredo da fonte Half-Bridge, o segredo da tensão aplicada em cima do primário, depende desse capacitor aqui. A finalidade desse capacitor é criar uma senoide nesse ponto, criar uma forma de onda senoidal invertida ao PWM, em contrafase. Se a gente tem que aplicar uma diferença de tensão em cima do primário, nós não podemos permitir que a tensão nesse ponto suba na mesma fase, não é óbvio? Se o primário aqui em cima, por exemplo, subir para 400 e esse lado aqui também subir para 400, qual a tensão sobre o transformador? Zero. Se o lado de cima cai para 0 e o de baixo cai para 0, qual a tensão sobre o transformador? Zero. Então você não pode fazer variar na mesma fase. Então o segredo está aqui. A gente vai aproveitar o processo de magnetização e desmagnetização e criar nesse ponto uma senoide invertida ao PWM, para criar uma contrafase entre PWM e a senoide. Aí a gente consegue então criar uma tensão em cima do primário. Tá? Vamos ver então como isso acontece, analisando o processo de magnetização e desmagnetização. Nós vamos ver então que quando o transistor de cima satura, o de baixo corta. Quando o de baixo satura, o de cima corta. Quando o de cima satura, nós colocamos no pino 1 do transformador uma tensão alta, geramos aqui o nível alto do PWM, que a gente pode então representar pela tensão Vin, que se estiver operando com a tensão da PFC, o valor será de 400 volts. Então significa que o PWM nesse momento, quando o transistor de cima satura, sobe para 400 volts, ok? Transistor de cima saturou, colocou a tensão de 400 volts no pino 1 do transformador. Quando o transistor de cima corta, o de baixo satura. Ligado ao terra, coloca o terra no pino 1. Então esse lado de baixo do PWM vai ter a tensão de 0 volt, está ligado no terra. No momento que o transistor de baixo satura, colocou 0 volt no transformador. E podemos dizer também que a média DC do PWM, que é o eixo imaginário, ou a tensão DC medida com o multímetro, tem que ter exatamente a metade do valor total do PWM, já que a largura positiva e negativa do PWM é a mesma, 50%. Então nós podemos dizer que a média DC do PWM é de 200 volts, ok? Então se a gente medir com o osciloscópio o pino 1 do transformador, a junção dos dois transistores, nós teremos um PWM variando de 0 a 400, mas se medirmos com o multímetro em DC, medimos uma tensão DC de 200 volts. Ok? Vamos falar então do processo de magnetização. A partir desse primeiro nível alto do PWM, no momento em que o transistor de cima conduz e coloca 400 volts no pino 1 do transformador. Nesse momento o capacitor ainda descarregado vai se carregar, fazendo aqui a tensão no pino 2 subir. Então nós podemos dizer que nesse momento teremos uma corrente vindo lá de cima para baixo, passando nesse sentido no transformador. Do pino 1 para o pino 2, carregando o C1. Como o C1 está descarregado, eu vou começar a carregá-lo aqui de baixo. A tensão vai subindo, subindo, eu vou parar nesse ponto aqui, tá? Até a mudança do semiciclo do PWM. Nós podemos observar que nesse período em que a tensão do capacitor está subindo, nós temos no outro lado do transformador 400 volts,
temos uma diferença de tensão aplicada em cima do primário, fazendo fluir uma corrente no primário. Nesse momento, pessoal, ocorre então a magnetização, ok? Então esse é o processo de magnetização. Capacitor se carregando, existe uma diferença de tensão em cima do transformador, estamos magnetizando o primário do transformador. E essa magnetização tem a seguinte polaridade: lado de cima, positivo, lado de baixo, negativo, certo? Depois da magnetização tem a desmagnetização. Vamos ver o que acontece. No momento que ocorre então a inversão do PWM, que ocorre a mudança, né, de nível do PWM, e exatamente no momento que a tensão do lado de cima caindo se encontra com a tensão do lado de baixo, no momento que iguala a tensão nos dois lados do transformador, ocorre a desmagnetização. Exatamente no momento que inverte o PWM, a tensão cai. Na hora que fica com a mesma tensão que está do outro lado do primário, ocorre a desmagnetização, que é a tensão que foi criada no transformador sendo devolvida para o circuito. E a desmagnetização tem polaridade contrária à magnetização. Lado de baixo, positivo, lado de cima, negativo. Negativo no lado de cima é o próprio 0 volt do PWM, né, que o transistor de baixo está conduzindo. E o positivo é a tensão que foi criada no transformador sendo devolvida para o circuito. Continua carregando o capacitor. Então ele começou a ser carregado pelo PWM que estava positivo. Quando o PWM inverteu, continua sendo carregado pela tensão gerada no transformador. A tensão então aqui continua subindo. Ela vai subindo, subindo lentamente até cessar a desmagnetização. Então a tensão aqui criada no transformador foi transferida para o capacitor, a tensão vai subindo, subindo até terminar a tensão gerada no transformador. Quando termina a desmagnetização, o capacitor ficou carregado com uma tensão muito alta. Agora então o capacitor vai ser descarregado através do primário e o transistor que está no terra. Invertendo agora o sentido de corrente, vai fluir corrente nesse sentido aqui. Agora é a tensão que foi acumulada no capacitor pelo transformador. Ela vai passar então pelo primário, chegando até o terra. E como está passando corrente pelo transformador, nós temos então um novo período de magnetização. Olha o que vai acontecer. A tensão atingiu o máximo pico, que era a tensão gerada no transformador. Agora o capacitor vai descarregar através do transformador. A tensão vai caindo, criando então uma nova magnetização. Com qual polaridade? Lado de baixo. A tensão do capacitor está alta, bem mais alta que o PWM. Então lado de baixo positivo, lado de cima negativo. É o terra nesse momento, não é isso? A tensão do capacitor lá em cima, positivo. O PWM do outro lado, negativo. Então essa é a polaridade da magnetização. Então enquanto a tensão vai caindo, vai magnetizando o transformador, magnetizando, de repente inverte o PWM. No momento que a tensão se encontra, ocorre a desmagnetização. Polaridade contrária à magnetização. Lado de baixo, negativo. Lado de cima, positivo. O lado de cima positivo, olha só, o lado de cima positivo é os 400 volts. Está travado nos 400 volts. Lado de baixo vai ser o negativo, é a tensão gerada no transformador que vai empurrar a tensão do capacitor para baixo. Nós temos uma tensão gerada no transformador. Ela vai então forçar a tensão do capacitor a cair, fazendo isso aqui no capacitor. Vai começar a empurrar a tensão do capacitor para baixo até terminar a desmagnetização. Quando termina a desmagnetização, a tensão do capacitor está muito baixa, em cima está muito alta, vai ocorrer uma nova corrente vindo, ó, de cima para baixo, carregando novamente o capacitor, né? Então vai repetir o processo que nós falamos lá no começo, criando uma nova magnetização, fazendo a tensão subir. Quando inverte o PWM de novo, desmagnetiza, tensão gerada no capacitor. Novamente terminou a desmagnetização, magnetiza. Então nós temos um processo agora contínuo, criando então no capacitor uma senoide com a mesma largura do PWM, mas invertida em 180 graus em relação ao PWM. Fácil demais entender isso, né?
É ou não é? Muito fácil entender, né? Olha só, vamos repassar rapidamente o princípio. PWM subiu, carrega o capacitor, magnetiza o transformador. PWM inverte, ocorre a desmagnetização. O indutor continua carregando o capacitor. Terminou a desmagnetização, tensão do capacitor está alta. Descarrega através do indutor e magnetiza de novo. Inverte o PWM, tensão do indutor é transferida para o capacitor. Desmagnetização aqui do indutor, ó, fazendo a tensão do capacitor cair. Quando termina a desmagnetização, né, a tensão do capacitor está baixa, do outro lado do primário está alta, ocorre uma nova magnetização. Então esse processo aqui fica repetindo constantemente. Magnetiza, desmagnetiza, magnetiza, desmagnetiza. Tá? Ora ele é magnetizado, né, com ciclo positivo, depois com negativo. Né? Por isso que nós repetimos 2 vezes. Essa senoide é formada em cima do capacitor só, né? Em cima do capacitor C1. Somente em cima do capacitor C1. Se a gente medir no pino 1 do transformador, nós temos um PWM perfeito, quadradinho. Se medir em cima do capacitor, temos uma senoide. É que se você medir cada um separadamente, você não consegue perceber a inversão. Né? Para você perceber a inversão, tem que medir com os 2 canais. Aí você consegue perceber a inversão. Essa explicação aqui, pessoal, é apenas para a gente compreender o processo de magnetização e desmagnetização, criando uma senoide invertida. Mas agora a gente vai entender como é que essa senoide invertida, junto com o PWM, aplica uma tensão em cima do transformador. E como é que nós podemos controlar a amplitude dessa tensão. Tá? Agora é a parte mais complicada. Essa aqui era a parte fácil. Não, tô brincando. Todas as partes são fáceis, tá? Agora nós vamos aproveitar então essa compreensão, vamos aproveitar essa senoide que foi criada no capacitor e vamos entender como ocorre então a tensão sobre o transformador. E como é que depois nós vamos controlar a amplitude dessa tensão, para controlar a tensão gerada na saída. Vamos lá então, vou então apagar essas anotações que foram feitas aqui. Vamos ver então agora como ocorre aqui a tensão em cima do primário. Continuamos aqui com a tensão de VIN de 400 volts, continuamos com o PWM variando, né, de 0 até 400 volts, e aqui temos uma senoide com a mesma amplitude do PWM, 0 e 400 volts, ok? Com a mesma amplitude, tanto o PWM quanto a senoide. Apenas aí a diferença de 180 graus. Vamos então analisar, né, o processo de indução de tensão, entendendo primeiro como surge a tensão sobre o primário do transformador. Comparando aqui a senoide no capacitor e o PWM na entrada do transformador. Observe que se a gente medir sobre o primário, se a gente pegar agora o osciloscópio e colocar sobre o primário, com o terra do osciloscópio no capacitor, esse ponto aqui passa a ser o 0 do osciloscópio. Ok? Então nós vamos ver sobre o primário uma forma de onda que vai ser a mistura do PWM com a senoide, formando aqui um PWM levemente arredondado, excursionando sobre uma tensão de 400. Quanto tem aqui? Qual que é a média DC desse ponto? 200. Nós tínhamos colocado aqui, deixa eu voltar ela aqui, ó, 200 volts é a média DC do PWM e da senoide. Então, se medirmos aqui, em tensão DC, nós temos 200 volts. Mas agora eu colocando terra do osciloscópio aqui, esse ponto passa a ser 0. O eixo da forma de onda passa a ser 0. Ok? Coloquei o osciloscópio aqui, isso aqui não é mais 200. Para o osciloscópio aqui tem 0 volt. E nós vamos ter então do outro lado, medindo com a ponta de prova, colocando no pino 1, uma forma de onda que varia acima e abaixo de 0. Ok? Para cima e para baixo de 0. Analisando a forma de onda, só para vocês entenderem, a amplitude obtida sobre o primário, pico positivo até o pico negativo, vai ser exatamente isso aqui. Ó. A partir de 0 volts, nós temos o pico positivo, que é exatamente a diferença da senoide para o PWM. Quanto tem aqui? 400. Qual que é a diferença de tensão entre esses dois pontos? A senoide tem 0, PWM 400. Então, nesse instante, nós temos aqui 400 volts. Significa que a partir de 0, essa forma de onda subiu 400 volts. Subiu de 0 até 400. Quando inverte o ciclo do PWM sobre o transformador,
ele cai aqui abaixo do eixo zero, é exatamente o momento em que inverteu aqui o PWM no transformador. Qual que é a diferença de tensão entre esses dois pontos? PWM em 0, senoide em 400, continua tendo 400 volts. Aqui também então vai ser um pico de 400 volts. Nós temos então uma amplitude total de 800 volts. 800 VPP, pessoal. Então a amplitude total dessa forma de onda, 800 VPP. Temos então a forma de onda sobre o primário do transformador de 800 VPP. Sobre o primário, 800 VPP. Nós vamos induzir essa tensão nos dois enrolamentos secundários com o mesmo formato. Então eu poderia representar essa forma de onda, por exemplo, aqui, ó, né? Excursionando sobre 0 volt por causa do center tape, tá? Se medirmos no secundário, no terra do secundário ao anodo do diodo, nós já estamos medindo diretamente ao terra. É claro que o centro da forma de onda vai ser 0 volt mesmo. E temos aqui a amplitude da forma de onda, que vai depender das espiras, e temos no outro extremo do enrolamento a mesma forma de onda, só que invertida. Tá ok? Assim nós conseguimos então fazer a retificação em onda completa. Se a gente observar essa retificação, ela ocorreria da seguinte forma. Quando o lado de cima sobe, o diodo vai transferir essa tensão, vou colocar aqui, ó, como se tivesse um capacitor, ó, para o capacitor. Ó. Transferiu esse pico para o capacitor. Logo em seguida a tensão cai e o lado de baixo sobe. Então continua repondo a carga do capacitor. Então nós teremos esses pulsos para carregar o capacitor. Então se a gente observar, ó, a fonte carrega o capacitor, quando muda o ciclo da fonte, ocorre a mudança também da tensão do outro lado do transformador, repondo a carga do capacitor. Então o intervalo que o capacitor tem que segurar a carga é apenas esses pequenos intervalos entre a transição de um pulso e outro. Você vê que quase que o capacitor não trabalha, quase que dá para você tirar o capacitor e deixar só os pulsos do transformador. Só não dá para fazer isso, senão vai surgir os ripples, né? O capacitor ele tem que integrar isso aqui, tem que filtrar esses picos negativos, mantendo aqui uma tensão DC, né? Mas o capacitor ele vai filtrar praticamente os intervalos entre um pulso e outro. Pode usar capacitor de valor mais baixo, né? Isso, pode diminuir o valor do capacitor e mesmo assim ter um poder de corrente muito alto. Muito bom. Compreendendo então agora a indução de tensão, vamos dizer que nós temos aqui 800 VPP no primário e considerando também enrolamento de 1 para 1, valendo para os dois enrolamentos secundários, ou seja, a mesma quantidade de espiras do primário nesse enrolamento e também nesse enrolamento, apenas a inversão de fase. Nós vamos obter então sobre C2 uma tensão DC de 400 volts. a amplitude no primário é de 800 VPP. Induzindo com a relação de 1 para 1, estamos induzindo 800 VPP. Só que de 0 para cima sobe até 400. O diodo retifica o pico positivo e transfere para o capacitor. A mesma coisa ocorre do outro lado. Sobe para 400, diodo retifica e carrega o capacitor com 400 volts DC. Muito simples, né? Então nesse caso ele é um conversor DC-DC que fornece a mesma tensão, apenas de forma isolada, gerando aí uma tensão de 400 volts. Se tivermos a relação de espiras 2 para 1, tensão seria de 2 no primário, 1 no secundário, 200. metade do valor agora, né? Era 400, agora 200. Se for 4 para 1, 100 volts. Se for 1 para 2, 800. isso, perfeito, 800 volts. Então podemos obter na saída qualquer valor de tensão que vai depender da relação de espiras. Muito simples, né? Nós vamos ver então agora o processo de controle da tensão de saída. Como nós conseguimos aumentar e diminuir a tensão de saída? Ou como conseguimos manter a tensão na saída constante, mesmo com alteração de consumo. Tá? Para compreender como é feito o controle do PWM, ou como é feito o controle da tensão de saída numa fonte Healthbridge, eu vou diminuir a senoide sobre o capacitor, porque o segredo do controle da tensão de saída está aqui, ó, no controle da amplitude da senoide.
Então, se a gente diminuir o valor da senoide, né, nós vamos diminuir a tensão sobre o primário do transformador. Então, vamos dizer que agora nós temos uma senoide com menor valor, com menor amplitude. Continua o PWM, né, variando de 0 a 400 com um eixo de 200 volts. Mas a senoide agora, tá, vamos colocar um valor aqui de 200 VPP. 200 VPP sobre 200 volts. Eu acho que agora você chegou na parte complicada. 200 VPP sobre 200 volts. Qual é a amplitude da tensão sobre o transformador? Porque aqui que está o segredo do controle. Para controlar a tensão de saída, nós devemos fazer o ajuste da tensão sobre o primário. E nós vamos conseguir fazer isso alterando a amplitude da senoide. Agora mudamos o valor, né? Antes era de 400, o resultado sobre o primário era de 800 VPP. Diminuímos agora a senoide para 200 VPP. Qual é a amplitude da tensão sobre o primário? 400. Vamos analisar por partes? A cada semiciclo fica mais fácil. Nós vamos observar então que a tensão sobre o transformador continua tendo o eixo de 0 volts, já que estamos medindo em cima do transformador. E vamos analisar a cada semiciclo. Vou começar nesse semiciclo aqui que é mais fácil, porque o PWM já está em 0 volt. PWM em 0 volt e o pico positivo da senoide é de 200 mais 100, 300. 200 mais 100, nós vamos calcular ó, a tensão máxima entre esses dois pontos aqui. Do 0, PWM, pico da senoide. Qual a diferença de tensão? 300 volts. A senoide está excursionando sobre 200, mas aqui ela subiu 100 volts a mais. Temos então 300 volts. Podemos dizer então que esse pico negativo aqui ele é de menos 300 volts. E a mesma coisa se repete no pico positivo, onde o PWM sobe para 400 e o outro lado da senoide 100 volts abaixo de 200, caindo para 100 volts, né? Então você tem 100 volts para 400, né? 300. Então esse pico positivo é de mais 300 volts. Ou seja, 600 VPP, né? Então nós conseguimos... Então nós conseguimos reduzir a amplitude sobre o primário de 800 para 600 VPP. Se a gente fizesse a mesma análise anterior com enrolamento de 1 para 1, a tensão sobre o capacitor seria de 300 volts DC. Então teríamos diminuído a tensão na saída de 400 para 300. Ficamos sem lanche. Não. Beleza, olha, eu vou mudar a amplitude da senoide. Nós vamos diminuir um pouco mais. Preste atenção, agora é para acertarem na primeira, hein? Inicialmente estávamos com a senoide com 400 VPP, a tensão em cima do transformador do primário com 800 VPP. Diminuímos a senoide para 200 VPP, diminuiu a amplitude no primário para 600 VPP. Vamos reduzir um pouquinho mais a tensão na saída, né, mudando a amplitude da senoide. A senoide agora é praticamente o eixo de 200 volts, sem variação. Praticamente sem variação. Está praticamente com a tensão de 200 volts. Qual é agora a amplitude da tensão sobre o primário? 400 VPP. 400 VPP. Entendeu agora? Sim. É isso. Menos 200 mais 200. Agora ficou muito fácil, né? Como ela está variando agora exatamente sobre 200, nós podemos dizer que tanto o pico positivo quanto o negativo é 200 volts. Né? No momento em que o PWM sobe ou cai, teremos sempre 200 volts. Então, se a gente calcular a diferença do primeiro semiciclo, da senoide até o pico positivo do PWM, teremos... É isso, calculando essa diferença, teremos daqui de 0 volts subindo até 200 volts, né? E depois inverte, da senoide até o PWM, a diferença é de 200, variando de 0 a menos 200 volts. A amplitude total, então, agora é de 400 VPP. 400 VPP. Se fizéssemos a mesma análise com enrolamento de 1 para 1, tensão no capacitor seria de 200 volts. É muito simples, né? Entendeu? Temos aqui uma senoide com a maior amplitude
né, com amplitude média e com a menor amplitude. Praticamente, pessoal, vocês podem levar isso aqui como referência geral, quase toda a fonte Healthbridge, né, a amplitude média da senoide é programada para ter mais ou menos a metade do PWM, em torno de 200 VPP. Então isso aqui seria uma operação em situação normal, está com consumo normal. Se você medir a senoide, ela tiver uma amplitude aproximadamente igual a metade do PWM. Porque isso aqui é projetado para que ele possa corrigir a senoide para cima, né, aumentando o valor ou diminuindo. Então ele está dentro de um valor médio onde ele tem uma margem para fazer o controle. Tá? Se ele estiver praticamente nos extremos, está errado. Se estiver muito próximo de 200, também está errado. Ele não vai conseguir diminuir mais a tensão. Entendeu? Então observe que o controle vai fazer isso aqui com a senoide. A maior amplitude da senoide possível, ou aceitável, é quando ela se encontra com PWM. Então se você pega uma fonte que ela está com a senoide com essa amplitude, e se ele precisar aumentar a tensão na saída, ele não consegue mais, porque ele atingiu o máximo, né, limite de amplitude. Se ele tentar aumentar, a fonte vai entrar em proteção. A mesma situação se a gente colocasse no outro extremo. A senoide com mínima amplitude. Se precisar diminuir a saída, a gente não consegue mais diminuir, entendeu? Nós chegamos na mínima amplitude da senoide. Então, como regra geral, a gente pode utilizar como média, né, para entender que está dentro de uma faixa de operação normal, uma senoide que esteja em torno da metade do PWM, para garantir uma margem para cima e para baixo de controle. Tá? Para a gente conseguir ajustar a amplitude da senoide, a gente tem que alterar o período de magnetização e desmagnetização. Se quisermos aumentar a amplitude da senoide, tem que aumentar o tempo de magnetização para aumentar também o tempo de desmagnetização. Assim a gente vai aumentar o tempo que o capacitor é carregado e descarregado. Ok? Para isso nós devemos então alterar a largura do PWM. Se a gente aumentar a largura do PWM, né, aumenta o período de magnetização e desmagnetização, aumenta a amplitude da senoide. Se diminuir o período do PWM, diminui a amplitude da senoide. Se aumenta o período, frequência diminui. Se diminui o período, frequência aumenta. Né? Lembra que frequência é a quantidade de ciclos por segundo. Se você aumenta o tamanho do ciclo, diminui a quantidade de ciclos por segundo. Diminui a frequência. Temos aqui uma situação em operação normal. Observamos aqui a senoide invertida e praticamente com 50% de amplitude do PWM. Aumentou o consumo. O que aconteceu com a frequência? Diminuiu a frequência e aumentou o período. Aumentou a amplitude da senoide. Se diminuir o consumo, aumenta a frequência e diminui a amplitude da senoide. É assim que nós fazemos o controle. Aqui mostrando nos extremos, né? Uma situação normal, com maior consumo e com menor consumo. É assim que nós fazemos o controle de uma fonte Healthbridge, ajustando a frequência do PWM para ajustar a tensão de saída. Então, fonte Healthbridge que se faz o controle ajustando-se a frequência do PWM. Então, só para finalizar, mostrando aqui os três gráficos, né, para três operações diferentes de uma fonte Healthbridge. No gráfico do centro, nós temos aqui um consumo normal. Nós observamos o PWM e a senoide com aproximadamente 50% do valor. No gráfico do lado de cima, consumo alto, né, observe que a frequência diminuiu, período aumentou e aumentou a amplitude da senoide. E no gráfico de baixo, nós temos consumo baixo. Observe que a frequência aumentou, diminuiu o período, né, e diminuiu a amplitude da senoide. Nós temos então aí, né, um consumo mais baixo. Né? É interessante observar, pessoal, que essas alterações, né, que a gente observa nos três gráficos não é para aumentar ou diminuir a tensão na saída. É para mantê-la estável. Né? Se o consumo faz a tensão cair, né, o circuito de controle diminui a frequência para aumentar a tensão no primário, para manter a tensão na saída com o mesmo valor. Se o consumo diminui e faz a tensão subir, o circuito de controle aumenta a frequência
para diminuir a tensão induzida, para mantê-la com o mesmo valor. Então a finalidade é manter a tensão na saída constante, independente do consumo. O que eu vou mostrar agora é a forma de onda medida com osciloscópio num circuito real, em funcionamento normal. Tá? A gente vai verificar o PWM, tá no pino 1 do transformador, a senoide no pino 2, e depois vamos ver sobre o primário. O que tem sobre o primário, tá? Vamos lá, vou colocar aqui na lousa então a forma de onda. Tá? E temos aqui então a forma de onda em relação ao terra. No pino 1 do transformador, o PWM no pino 1, com o canal 1, e a senoide no pino 2 com o canal 2. Observe o osciloscópio em 100 volts por divisão, tanto o canal 1 quanto o canal 2, e observe que eu coloquei os dois no mesmo eixo, tá? Coloquei o traço aqui exatamente nessa divisão e coloquei os dois traços um sobre o outro, na mesma posição de 0 volt. Então o PWM está variando praticamente de 0 até 400 volts, né? Isso é o que nós temos na junção dos dois transistores, no pino 1 do transformador, e do outro lado do primário, nós temos a senoide. Observe excursionando sobre a metade do valor do PWM, excursionando sobre 200 volts. Né? Olha as duas divisões, 100 e 200. Né? Então ela está oscilando sobre 200 volts e em 180 graus. Né? Se você comparar com o PWM, a senoide está invertida em relação ao PWM, né? Devido ao efeito de magnetização e desmagnetização. E a tensão que é aplicada sobre o primário é exatamente essa diferença. Ó. Um semiciclo e o outro semiciclo, resultando numa amplitude total em torno de... Qual a amplitude da senoide? Aproximadamente 200. Um pouquinho menor do que 200, né? A gente pode arredondar para 200. Então a gente pode observar que um semiciclo sobre o primário vai ter aproximadamente 300 volts, ó, 3 divisões. Quando inverter o PWM, teremos 300 volts. Então 300 volts no semiciclo positivo e 300 volts no semiciclo negativo. Vamos ver então o que nós temos sobre o transformador. Sobre o transformador nós temos então um PWM, né, com uma amplitude um pouquinho menor do que nós calculamos, né? Porque lá a senoide é um pouco menor do que 200 volts, mas observe que é aproximadamente o que nós calculamos. Ó. Olha os picos do PWM, né? 100 volts por divisão, quase 300 positivo e quase 300 negativo, né? Esse é o PWM que é aplicado sobre o primário, certo? Sobre o primário. Entenderam, pessoal? Muito fácil, né?